Toda vez que eu escuto alguém falando a parte do bolo mais gostosa é o recheio, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada ou se eu chamo pra comer uma fatia de bolo. Porque se alguém acha que massa de bolo é aquele negócio sem graça que só serve pra segurar o recheio, essa pessoa tá totalmente errada e com certeza não conhece essa massa de chocolate profissional. A massa tem que complementar o bolo, fazer parte dele, trazendo sabor e textura. E por isso que no vídeo de hoje a gente vai preparar uma massa de chocolate profissional super úmida e saborosa. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar uma massa de chocolate profissional que te permite montar bolos recheados, estruturados e super seguros. Essa massa de chocolate é perfeita, ela tem todas as características que você precisa para montar bolos deliciosos e lindos, porque além de muito gostosa, ela é super estruturada e te permite montar desde bolos baixos até bolos mais altos ou de andar. O passo mais importante para que essa massa fique perfeita é prestar muita atenção e assistir o vídeo até o final. Não adianta ficar pulando e depois errar no passo a passo, hein? Então vem comigo preparar essa massa de chocolate profissional. A gente vai começar aquecendo o nosso forno e preparando as assadeiras. Se o seu forno for convencional, aqueça a 180 graus. E se for de convecção, a 150 graus. Se você acompanha o canal, pode estar estranhando que nessa receita a diferença de temperatura entre os fornos é maior. Mas é isso mesmo. Na maioria das receitas, eu diminuo 20 graus se eu for fazer no forno de convecção. Mas nessa aqui, eu diminuo 30 graus. Sabe aquela coisa de fazer tantas vezes uma receita que você acaba ajustando os mínimos detalhes para ela ficar perfeita? É exatamente isso. As assadeiras a gente precisa untar só o fundo. Então, eu recomendo que você retire os fundos removíveis para não correr o risco de sujar as laterais. Se as laterais estiverem limpinhas, o bolo vai crescer grudadinho na lateral da assadeira e isso vai fazer com que ele fique retinho. Se você untar as laterais, conforme o bolo for crescendo, ele vai desgrudando e vai ficar com aquele formato cônico, o que pode te atrapalhar a montar um bolo retinho. A gente pode untar com um desmoldante ou então usar um círculo de papel manteiga no fundo. A nossa receita de massa de chocolate rende 4 discos de 15 centímetros. Eu gosto de assar um em cada forma, então eu separei 4 assadeiras com fundos removíveis, mas você pode assar em 2 e depois cortar ao meio. E eu imagino que você pode estar se perguntando: Camila, mas eu não posso assar tudo em uma assadeira só? E o que eu te digo é que eu não recomendo. Quando a gente coloca muita massa em uma forma só, é difícil ela assar por igual. Por ter muita massa, a gente tem que deixar por muito tempo no forno para o meio assar. E nesse tempo, a parte de fora vai assando mais do que devia e a massa pode ficar ressecada. Então, o melhor é dividir em pelo menos 2 formas. Agora que isso já está preparado, a gente pode começar a fazer a nossa massa de chocolate. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver quanto pesa o bowl que a gente vai usar para preparar o nosso bolo de chocolate e deixar anotado. Mas espera aí, se você não tem balança e for fazer esse bolo para servir em casa, não tem problema. Não precisa desistir de fazer a melhor massa de chocolate que você já viu. Você pode simplesmente pular esse passo. Inclusive, para a receita, você também não vai precisar de balança, porque além de pesar os ingredientes, eu também vou passar as medidas em xícaras. Mas se você for fazer bolo para vender, é essencial que você tenha uma balança. Aqui na descrição, eu vou deixar quais são as 2 balanças que eu uso na minha cozinha. Agora, a gente vai quebrar os ovos, um por vez em um potinho à parte para ter certeza que estão bons. E depois a gente vai jogando no nosso bowl. No total, a gente precisa de 250 gramas de ovos ou 5 unidades. Aqui eu tô colocando no bowl da batedeira, porque eu acho mais rápido bater essa massa nela. Mas essa massa pode ser feita na mão também. Nesse caso, você pode usar um fouet e já aproveitar para fazer um exercício. Em cima dos ovos, a gente vai acrescentar 250 gramas de açúcar,
ou 1,5 mais 1/4 e bater na batedeira em velocidade média, até que vire um creme mais claro e um pouco mais volumoso. Aqui na minha batedeira, levou 3 minutos para chegar nesse resultado. Quanto mais você bater, mais fofinha sua massa vai ficar. Eu não bato por tanto tempo, porque quanto mais fofa e aerada for a massa, menos estruturada ela vai ser. E os meus bolos são altos. Eu costumo fazer com mais ou menos 14 centímetros de altura, então eu preciso de estrutura. Mas se você for fazer bolos mais baixos, que não precisem de tanta estrutura, e quiser bater por mais tempo até que fique um creme bem volumoso, você pode. Depois a gente vai derreter 100 gramas de manteiga e colocar no bowl da batedeira. Eu derreto no micro-ondas mesmo. Nesse momento, a gente também vai colocar 50 gramas de óleo, ou 1/4 de xícara, e bater mais um pouquinho, em velocidade média até que fique bem homogêneo. Lembra que eu falei que essa massa é super úmida e estruturada? Tá aí o motivo. A manteiga, quando gelada, fica dura, e isso traz estrutura para nossa massa. Além do sabor, é claro. Já o óleo traz mais umidade, então fica super equilibrado. E agora, para a gente continuar a nossa massa de chocolate, eu queria pedir a sua ajuda. O seu like nesse vídeo aqui é muito importante para mim. E só com ele que eu vou conseguir fazer o meu canal crescer e continuar trazendo conteúdos de confeitaria. Então já deixa o like agora para não esquecer que esse vídeo aqui foi feito com todo carinho. Agora que eu sei que você já deixou o seu like, a gente vai colocar 170 gramas de chocolate em pó ou 1,5 xícaras. Esse chocolate que eu uso é o 50%. Camila, posso usar o cacau em pó no lugar do chocolate? Pode, mas tem que colocar só a metade do que eu coloquei de chocolate. E o chocolate 33%? Poder usar você pode, mas eu realmente acho que o 50% traz um sabor bem mais gostoso para a massa. Mas se você só tiver o 33%, coloca 1,5 vezes a quantidade da receita. E aqui vai uma dica sobre um assunto que eu vejo muita confusão por aí, que é a diferença entre o chocolate e o cacau. Quando a gente fala cacau em pó, ele é sempre 100%, porque é só o cacau. Agora, o chocolate em pó, ele pode ser 50%, 33%, 70%, pelo menos esses são os que eu conheço, mas pode ser que exista outras porcentagens. Isso quer dizer que o chocolate tem essa porcentagem de cacau e o restante são outros ingredientes, como por exemplo o açúcar. Eu vejo muita gente falando cacau 50%, mas não confunda. Se for 50%, ele é um chocolate em pó. Ah, Camila, mas aí você já tá começando a ser chata. Talvez sim. Mas é muito importante saber essa diferença. Pensa comigo, se você não sabe disso e vai fazer a minha receita ou qualquer outra, e no lugar do chocolate em pó coloca o cacau, sem mudar a quantidade, só substituindo mesmo. Sabe o que vai acontecer? Sua massa vai ficar bem mais ressecada e pode até dar errado. Isso por um errinho bobo. Então, a dica de ouro aqui é: não confunda o chocolate em pó e o cacau em pó. Nessa hora, já dá para aproveitar e colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor da nossa massa de chocolate. A gente pode peneirar em cima do bowl mesmo. Eu, pelo menos, acho bem mais prático. Primeiro, eu mexo rapidinho com uma espátula, só para não voar muito chocolate e fazer aquela sujeira quando ligar a batedeira. Agora é só bater até ficar bem misturadinho. A gente pode parar para limpar as laterais se precisar. Com a batedeira ainda ligada, a gente vai colocar 250 gramas de leite ou 1 xícara e esperar misturar. Essa massa de chocolate combina com vários recheios, mas o que eu quero mesmo saber é qual a melhor combinação de todas. Com qual recheio você acha que essa massa mais combina? Me conta aqui embaixo nos comentários que quem sabe eu não posso fazer um vídeo com o seu recheio favorito.
Inclusive, se você quiser um bolo bem chocolatudo, eu indico usar um dos 2 recheios mais vendidos na minha confeitaria, que eu compartilhei as receitas na semana passada. Eu vou deixar o vídeo no card e também na descrição. Depois disso, a gente vai colocar 290 gramas de farinha ou 2 xícaras mais 1/4. E também vamos peneirar para não correr o risco de ficar nenhuma pelotinha. Nessa hora, a gente vai bater em velocidade baixa para média, bem rapidinho, para não desenvolver o glúten da nossa farinha. O melhor é parar na metade para raspar as laterais do bowl e assim não demorar tanto tempo batendo. Por fim, a gente vai colocar 16 gramas de fermento ou 1 colher de sopa e meia e bater só mais um pouquinho, até misturar. Agora a gente precisa dividir a massa nas formas, e é por isso que eu pesei o meu bowl antes. Sabendo o peso total, é só subtrair o peso do bowl. Assim, a gente vai saber exatamente quanto temos de massa. Agora, com o peso da massa em mãos, a gente divide igualmente nas 4 formas. Dividindo assim, a gente tem discos mais uniformes. Mas como eu falei, você pode colocar apenas em 2 formas e depois cortar a sua massa ao meio. Agora é só levar para o forno que já estava pré-aquecido e o tempo pode variar, mas eu vou marcar certinho quanto tempo foi. Isso é bom porque faz você ter uma ideia se o seu forno é mais fraco ou mais forte, e assim você pode ajustar a melhor temperatura e o melhor tempo para fazer essa massa no seu forno. Afinal, a gente tem que conhecer o nosso forno, não dá só para copiar o tempo. E se você chegou até aqui comigo, eu tenho certeza que é porque você quer fazer bolos deliciosos. Então, enquanto a nossa massa está crescendo no forno, você precisa deixar o seu like nesse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, que em breve a gente vai ter vídeo de montagem de bolo, de cobertura e muito mais. E eu sei que você não vai querer perder isso. A nossa massa tá pronta e no meu forno ficou 20 minutinhos. Mas o forno de convecção costuma ser um pouquinho mais rápido que os convencionais. Então, se o seu demorar mais, não se assusta. Inclusive, para não ficar nenhuma dúvida, a gente pode fazer o teste do palito também. Agora, a gente espera amornar. Aqui, eu deixei por uns 20 minutinhos e depois já podemos desenformar. Como a gente não untou as laterais da nossa forma, a gente vai precisar passar uma faquinha para desgrudar. Quando for passar a faca, a gente sempre passa em direção à assadeira e não à massa, para não correr o risco de quebrar nenhum pedacinho. Para desgrudar o fundo da assadeira, eu usei a mesma faquinha. Coloquei só a pontinha dela entre o bolo e o fundo e depois já desgruda facilmente. Aqui eu tirei o topo para poder montar o meu bolo e também para a gente ver como ela fica úmida e fofinha. Essa massa é tão gostosa que se você não quiser fazer um bolo recheado, você pode comer assim mesmo. A manteiga faz essa massa derreter na boca. É uma coisa de louco. Olha que linda essa massa. Super úmida, saborosa e estruturada. Ela é tão maravilhosa e segura de se trabalhar que eu monto meus bolos à mão livre mesmo. Eu só vou colocando a massa, o recheio e empilhando. E depois coloco um acetato só no final. Não precisa montar dentro de forma, ficar apertando, prensando e tudo mais. Isso porque ela é estruturada e não corre o risco de ceder. Mas montagem segura de bolo já é um tema para um próximo vídeo. E é por isso que você vai se inscrever agora no canal e já ativar o sininho das notificações. E eu nem vou pedir o seu like, porque eu tenho certeza que assistindo esse vídeo cheio de dica maravilhosa, você já deixou ele para me ajudar. E agora aqui na tela tá aparecendo o vídeo dos meus 2 recheios de chocolate que eu mais vendo na minha confeitaria e que fica perfeito com essa massa. Tem também mais 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai amar. Então a gente se encontra no próximo vídeo.